Tem vinheta? Era pra ter, mas vamos lá. A Isabela já tá por aqui, a gente finaliza então com a vinhetinha do consumidor. E aí a gente vai então falar sobre essa grande promoção de final de semana. Né? Todo mundo fica esperando, muita gente às vezes quer comprar, né, Isabela? E fala assim, não, vou esperar a grande promoção, porque as próprias empresas começam a divulgar muito o famoso Black Friday, né? Então todo mundo fica aguardando. E aí tem produtos, praticamente quase todos os produtos das lojas, ficam com um preço muito mais acessível. Mas o que o consumidor tem que prestar bastante atenção? As formas de pagamento, é viável ou não é viável? E se o produto condiz com o que você necessita? Por isso a Isabela está aqui com a gente, ela que é gerente regional do Procon, daqui de Rolim de Moura, Isabela Giovoni. E ela está de volta no nosso quadro Momento do Consumidor. Bem-vinda, Isabela. Obrigada, Gislaine. Obrigada a toda a equipe do Estúdio Max. É um prazer voltar aqui. Né, agora toda semana eu fiquei sabendo que tinham pessoas que ligaram perguntando por que eu tinha sumido, né? Mas agora estaremos aqui, né? O trabalho está um pouco puxado, graças a Deus. Mas então, hoje nós vamos falar sobre Black Friday, que começa, né, a semana, sempre a última semana de novembro de cada ano, e é uma oportunidade que os fornecedores têm de dar uma alavancada nas vendas, né? Aproveita para fazer essas vendas até um pouco antes do Natal. E o maior assim, destaque do qual eu estava comentando anteriormente aqui com a Gislaine é sobre a prevenção. O consumidor ele tem que ter muita atenção antes de efetuar a compra do produto, porque ela é realizada em maior quantidade, mais em sites do que estabelecimento comercial. Algumas cidades elas nem chegam a aderir, e outras sim. Então, assim, Rolim de Moura começou há algum tempo, né? Exato. Desde o ano passado, que daí começou a bombar mais, né, Isabela? Exatamente. E aí, assim, como eu estava falando, é uma ótima oportunidade de interação do fornecedor para com o consumidor, mas precisa ficar muito atento também, porque pode acontecer enganos, fraudes, principalmente por parte de internet. Às vezes não é nem o site em si, mas algumas pessoas que aproveitam essa situação, né, dessa semana de promoções maravilhosas para poder se beneficiar. Já aconteceu muitas vezes do consumidor ele entrar no site para comprar algum produto e uma promoção ótima. Quando ele clica, aparece boleto para pagamento com o nome da empresa e tudo mais, e o produto nunca chega. Vai descobrir que foi uma fraude, foi uma outra pessoa, uma outra empresa que se beneficiou, né, daquela empresa de renome nacional. Quando você vai olhar algum documento que é emitido na hora da compra, algum boleto, está bem pequenininho lá. Aí você descobre que não é a empresa em si. Então, essas coisas tem que tomar muito cuidado. Às vezes, o consumidor ele vai efetuar uma compra e aparece um documento lá para assinar, não lê, e aí descobre que foi vítima também. É tudo assim, muita questão de cuidado, tá, Gislaine? Ô, Isabela, o consumo hoje, nesta grande promoção, que é até nacionalmente, o consumo ele acontece mais pelas empresas ou pela internet, no seu ponto de vista, e pelas reclamações no pós-compra? Exatamente. Por todas essas circunstâncias, a apuração é que a internet ela chega a ser quase 80% maior do que estabelecimento comercial. Porque, na verdade, quando começou, foi pela internet, né? Ou a maior parte foi pela internet. E, assim, pelo menos no estado de Rondônia, sim. Então, tem algumas situações que o consumidor ele pode tomar cuidado antes que aconteça alguma coisa. Primeiro, a gente vai falar sobre a prevenção, né, para depois falar de abertura de procedimento. Foi quando já aconteceu alguma coisa com o consumidor e como tentar resolver. Mas, assim, a internet é a maior parte e é muito importante que o consumidor, se ele vê alguma coisa, não só nessa semana, Black Friday, né, mas se ele vê alguma coisa e ele quiser adquirir aquele produto, vê uma propaganda, printa a propaganda, foi no computador ou no celular, tira foto e chega na hora de comprar, se está um valor diferente, o valor inicial, né, ele que tem que ser aquele lá para poder ser pago. Mas pode acontecer de aparecer uma propaganda maravilhosa com um preço incrível de um produto e aí a empresa vai descobrir que é uma fraude, que não é a empresa que está lançando aquilo. E há meios de se descobrir isso também. E se for da empresa em si, mas a empresa está agindo de má fé, tem que cobrar o valor inicial, que é daquela promoção, aquele valor que chamou a atenção inicial do consumidor. Tá? E também prestar atenção
se aquela empresa não é uma empresa fantasma ou não é uma empresa de boa índole. Para isso, todos os anos, o Procon ele disponibiliza um ranking com todas as empresas que não são reais ou que não trabalham na honestidade, falar de uma forma que todo mundo entenda, né? Tanto que, se você procurar lá no Google, ranking Procon 2016 empresas ou Black Friday, alguma coisa assim, vai aparecer. Quando você entra lá para olhar, é uma lista imensa, e inclusive de sites que nós conhecemos, de renome nacional. Tanto que alguns deles já estão até fora do ar, porque foram denunciados, né? Outros ainda estão fora do ar. Então, é importante, antes do consumidor ir fazer qualquer compra, verificar tudo isso. Porque, às vezes, ele está se metendo num grande problema e não tem nem noção daquilo. Já aconteceu de uma consumidora comprar um celular pela internet, o celular nunca chega, foi lá no Procon. Quando nós fomos pesquisar na Receita Federal, era uma empresa fantasma. E a própria Receita Federal já informa que é uma empresa fantasma. Então, assim, é um grande susto. E, às vezes, nunca mais ela consegue, né, receber aquele prejuízo, né, aliás, satisfazer. Ser ressarcido, exatamente, né? A restituição do valor. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu tenho aqui algumas das dicas que são passadas por alguns sites. A primeira, monitore o histórico de preços, né, Isabela? É uma dica bem legal. Segundo, comece a buscar de madrugada ou no início do dia, porque quem chega primeiro sempre toma água fresca, é o que a gente sempre fala também. Planejar as compras é essencial, porque tem muita gente que vai, não planeja, compra coisas que não precisa, depois se arrepende e geralmente nessas promoções não tem como trocar. Depois a gente pode estar comentando mais sobre os temas. Exato. Pague com cartão de crédito. É uma dica legal, Isabela? Pagar com cartão? Olha, vai da disponibilidade do consumidor. Se ele não trabalha com o cartão de crédito e ele só tiver como, né, fazer outra coisa. E também acontece de algumas empresas não trabalharem com o cartão de crédito, que tem um contrato só para débito, para crédito. Então, tem que olhar isso também. Tá? Estamos fazendo uma pergunta. Adalberto, né? O Adalberto está perguntando se compras no cartão de crédito no débito, pode ter acréscimo. A gente até falou sobre esse tema aqui, né, Isabela? Nós falamos e eu creio que precisaremos falar novamente, tá? Nós precisaremos falar novamente sobre compras de cartão de crédito, sobre modalidades de pagamento que estão se tornando abusivas. Mas, assim, pelo grande fluxo do Procon, eu acredito que nós precisamos trabalhar com transparência, né? Então, a intenção do órgão de vir aqui todas as quartas-feiras é para esclarecer dúvidas do consumidor e também alertar e dizer aos fornecedores que nós estamos à disposição para orientação. Essa questão de trabalhar com cartão de crédito, onde coloca acréscimo no débito para poder cobrir a porcentagem da máquina ou acréscimo para 30 dias no crédito, não pode, gente. Isso é ilegal. Não pode acontecer, tá? Isabela, na dica aqui, a gente falou 4 dicas até agora, né? Pague no cartão de crédito. Eles dizem o seguinte, que ao pagar com cartão, você poderá solicitar ao banco o estorno, né? Sim, e exatamente. o estorno dessa transação, você poderá cancelar essa compra. Do crédito. Se você tiver algum problema, né? Já se pagar com o boleto bancário, não há nenhuma garantia de que receberá o dinheiro de volta. É o que a gente falou aqui de uma compra segura, né? Exatamente. Então, nesse caso, na compra pela internet, que a gente está dando algumas dicas aqui para vocês. E aí, a nossa quinta e última dica é copie, que é o que a Isabela falou, copie ou fotografe as telas das etapas de compra, as promoções. Fotografou? Não, tá tudo, aqui, ó. Tudo, provas nunca são demais. Nada. Não deixa passar nada, né? Exatamente. Você tem que estar ali comprovando. Hoje a tecnologia auxilia muito nisso, né? Auxilia. E assim, tem coisas que se não estiverem comprovadas, não consegue resolver, infelizmente. Ainda mais se tratando de um vínculo de consumo, onde o ônus ele é do consumidor. O que seria isso? Onde o consumidor, se houve um problema, ele tem que provar que aquele problema é existente. Então, tudo que você puder, né, ter provas, fotografar nesse caso, é importante, principalmente numa semana que é a Black Friday, que tem preços totalmente diferenciados do que nós estamos acostumados a ter. Até mesmo antes das compras de final de ano, principalmente porque ela foi feita para isso, para descontos incríveis, né, como nós estávamos falando, bem diferenciados. Então, o consumidor ele tem que ter esse cuidado de ter prova de todas as etapas da compra do produto para
futuramente não tem um problema. Às vezes está tudo certinho, é um site de sua confiança que você compra com frequência, mas nunca é demais tomar cuidado. Se antes não tinha esse cuidado, a partir de agora passe a ter, porque pode acontecer. Já aconteceu comigo, eu vou contar uma situação aqui, mas que isso vai servir, vai ajudar muito. Eu compro num determinado site de calçado, que é um site que eu gosto, que não vende aqui no estado. E aí, quando eu efetuei a compra, tudo certinho, era um determinado modelo. Chegou no dia, veio a mesma cor do calçado, mas não era aquele que eu queria. Era totalmente, assim, diferente. Eu entrei em contato com a loja e aí eles falaram assim, mas, Isabela, esse é o produto que você adquiriu desde o início. Entra lá no seu cadastro e vai olhar que foi esse que você comprou. Aí, quando eu fui olhar, eles haviam trocado o produto. Deu como se eu tivesse comprado aquele produto mesmo. O que eles não sabem é que eu fotografei tudo durante a compra. E eu fotografei sem pensar. Eu fotografei para mostrar para minha mãe. Então, assim, eu consegui provar o que eles fizeram, porque o meu antigo celular, ele tinha as datas. Quando você fotografava alguma coisa, igual câmera fotográfica, sai a data. Então, eu consegui provar que eles estavam agindo de má fé. Eu poderia ter ingressado judicialmente, né, pedindo por danos morais, porque eles agiram de má fé comigo. Ia dar um bom trabalho para a empresa isso daí. Mas não, eu preferi negociar numa boa, né, manter, mas aí, assim, é uma situação muito desconfortável, porque olha o que eles fazem você passar. Eles tiveram o trabalho de ir lá no meu cadastro das compras feitas e trocar o produto para tentar me enganar. Isso não é correto. Nossa. Isso não pode acontecer. O que ia acontecer? Agora, qualquer pessoa que vai comprar nesse site fala, ó, fotografa tudo, toma muito cuidado. O site é bom, é de qualidade os produtos, mas o pessoal é terrível. Nossa. Então, tem que ter esse cuidado, tem que ter essa atenção. Não adianta. Hoje em dia, legal, né? os dois olhos muito bem abertos. E aí, passada essa grande promoção do final de semana, Isabela, qualquer problema, quem precisar pode estar procurando o Procon. Isso, pode estar entrando em contato conosco. Eu só queria fazer uma observação. Você pode ler novamente aquelas dicas, que tem uma que eu queria só comentar uma coisa importante. Tá, vai demorar um pouquinho, que eu vou abrir novamente. São 5 dicas, São né? 5 dicas, aqui eu peguei da internet. São ótimas. Vamos lá, tá até já meio aberto aqui. Deixa eu ver, 5 dicas para economizar. Vamos depender da internet aqui, o avanço dela, que tá lenta. A gente falou de copiar, fotografar tudo, que foi a 5ª dica. Tá abrindo, vamos lá. Primeira dica, monitorar o histórico de preços. Isso. 2ª dica, comece a buscar de madrugada ou no início do dia. Exatamente, porque é o seguinte, tem que entender também como que funciona a promoção. A Black Friday, quando ela disponibiliza algum produto, não significa que ela vai ter aquela quantidade ilimitada, né? E todos os preços vão permanecer de iguais para iguais. Tem que ver também se é o mesmo produto, às vezes ele é igual, mas a capacidade dele de memória é diferente, por exemplo, de um celular. Tem que verificar tudo isso, porque já aconteceu muitos enganos também, tá? E eles sempre falam, né, que é noite negra, então normalmente as promoções elas são de madrugada, tem que tomar muito cuidado com isso. Outra coisa, muito fornecedor aproveita dessa semana de descontos para colocar produto com defeito. Então, o fornecedor ele tem a obrigação de informar que aquele produto está com defeito e por isso está dando aqueles descontos e aí está aproveitando aquela semana para colocar mais desconto ainda no produto, e o cliente, o consumidor tem que estar ciente que esse produto tem defeito. Se acontecer dele comprar o produto como se estivesse em perfeitas condições, e quando esse produto chegar, ele está com defeito, ou às vezes acontece de vir esse produto e vem um aviso lá, produto com defeito, mas o que acontece? Ele pagou por um produto em perfeitas condições, então ele tem direito a essa troca também. Mas acontece também, Gislaine, do consumidor ir na loja física, nessa semana, compra um produto, ele tem a oportunidade de experimentar, olhar tudo certinho, e aí chega em casa, ele percebe que tem um problema, e aí ele quer a troca do produto e o fornecedor não vai trocar. Muita gente me pergunta, isso está certo? Então, precisa ser analisado caso por caso. Por quê? A troca do produto, está certo que quando ela tem um problema em si e não foi avisado ao consumidor, e às vezes o fornecedor nem sabia que uma peça de roupa, por exemplo, estava defeituosa, vai depender do fornecedor. Se
como o consumidor ele tem toda a oportunidade de analisar o produto bem antes de levar para casa, então ele tem obrigação de ver se aquele produto está em perfeitas condições antes de levar embora. Porque chegar em casa para ver se o produto está com problema, não pode. Então, assim, se o fornecedor quiser trocar o produto, aí sim é uma situação entre fornecedor e consumidor pessoal. Agora, ele não tem a obrigação. Agora, uma coisa é você comprar o produto, na loja ele está em perfeitas condições e digamos que, ao passar dos dias, você percebe, por exemplo, que o seu calçado está esfarelando. Aí é diferente, porque é um vício oculto, é uma coisa que o consumidor vai perceber ao longo do tempo usando, né? Não é também uma coisa que já passou 2 anos, você tem um calçado e ele vai esfarelar, mas é coisas de dias ou vezes que você usou. Tem que tomar muito cuidado com isso também. E, para isso, o órgão está à disposição, porque é um caso que tem que ser tratado individualmente. Então, se acontecer isso, procurar o PROCON, tá? Olha aí. Ô, Isabela, inclusive, esse é um momento em que as empresas elas buscam bombar as vendas, né? Porque vai chegando no final de ano. Então, você falou aí, presta bastante atenção que pode ter algum produto com um defeito. Às vezes, a pessoa também ela tenta se desfazer um pouco do estoque velho, né? Que está ali meio parado, já coloca na promoção e aí faz um queima, limpa ali o estoque velho. Não são todos os casos, tá, gente? A gente está colocando aqui algumas situações para alertar o consumidor. Mas as empresas também têm que ficar atentas, porque assim como tem empresas que às vezes tenta tapear ali o consumidor, tem consumidor que também tenta tapear. Exatamente. Né? Assim, O vendedor. Exato. Nada impede de uma empresa querer renovar o estoque e aproveitar Black Friday para isso, mas ele tem que deixar muito bem claro para o consumidor. O consumidor tem todo o direito de saber o que ele está comprando. Né? A não ser que seja alimentos, produtos não duráveis, que seriam alimentos, né? Que não pode ser uma coisa assim, mas de restante, desde que não vá prejudicar a saúde do consumidor, se aproveitar essa semana não tem nada que impede, mas o consumidor ele precisa estar ciente. Por exemplo, esse produto tem algum tempo que está aqui, né? Ou ele está com algum defeitinho, ou se for uma roupa está descosturado, ou dependendo do produto não funciona tal coisa. Tem que ter essa satisfação, porque se não for dada essa satisfação prévia, vai ter problema no PROCON depois, infelizmente, ou quem dirá uma via judicial. Porque tem muitas situações que lá no PROCON a pessoa precisa passar por uma via administrativa para ter um retorno mais rápido da fornecedora, da empresa, né, para que ingresse judicialmente. Hoje em dia, o consumidor ele não está para brincadeira. Se acontece alguma coisa, ele vai ao PROCON, reclama, já chega lá falando Ninguém assim... Ninguém quer perder, né, Isabela? Exatamente, já chega lá falando assim, olha, eu só vim aqui pegar uma negativa da fornecedora, porque eu sei que eles não vão querer resolver por aqui, e eu vou ingressar judicialmente com um advogado. Então, a gente já fica assim, que situação, né? Por quê? Porque não precisava chegar a isso. Poderia ter sido resolvido. Hoje em dia, o consumidor ele acaba ficando numa defensiva justamente por não conseguir resolver. Então, não era para isso estar acontecendo. É um trabalho reverso que nós estamos tentando fazer, que o órgão tem a intenção. Por quê? Nós estamos tentando evitar esse tipo de problema e o fornecedor precisa colaborar. Mas também, como a Gislane estava falando, acontece muito do consumidor agir de má fé. Então, precisa ter toda essa precaução antes. Legal. Isabela, quero agradecer a sua vinda aqui. Na semana que vem, eu tinha até falado para o pessoal de casa que você estaria aqui hoje e que a gente ia falar sobre os artigos natalinos. Mas como a gente se atentou que no final de semana tem essa mega promoção, a gente falou, vamos antecipar o tema, né? Porque daí quando você voltar na próxima quarta-feira, já passou a promoção. E aí sim a gente vai poder falar das compras de artigos natalinos. Inclusive, ela já foi abordada, né, pela equipe de reportagem, mas a gente vai trazer mais detalhes, tá? Sobre essas compras. Obrigada mais uma vez pela sua vinda. Aproveita Black Friday, tá? Você compra muita coisa aí, né? Tira bastante foto antes. O pessoal de casa também, essa é a dica que a gente deixa aqui para todo mundo. E aí, na semana que vem, tem mais Momento do Consumidor. Isso, muito obrigada, pessoal, toda a equipe. E precisando do PROCON, entre em contato conosco. Só queria deixar uma observação. Tem um telefone que muitas pessoas entram em contato que ele está com problema. Então, liguem no 3442-9091. O 9016, ele está com problema, tá, gente? Porque muita gente fala lá que não está conseguindo entrar em contato conosco. E o PROCON, ele fica localizado na Avenida 25 de Agosto, 5115, Centro, segundo piso, tudo aqui. O antigo Shopping Cidadão, que as pessoas conhecem, tá? Legal. Muito obrigada. Só antes de você ir embora, eu só quero deixar mais uma dica para o pessoal de casa. A gente falou de venda no comércio e a venda pela internet. A Isabela deixou bem claro também a vantagem de você comprar no comércio local. Além de você fomentar o nosso comércio, é claro, você pode
experimentar as peças, você pode ter acesso à peça, olhar, pegar, né? O brasileiro tem que pegar, tem que olhar. É um direito, né? É um direito, e aí tem muito mais vantagem. Então, a gente finaliza aqui o nosso quadro do consumidor desta quarta-feira. Na semana que vem tem mais.